Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs, os amigos que estão nos vendo, assistindo esse vídeo neste momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração de uma maneira especial e também de uma maneira muito maravilhosa, não é? É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta tarde tão maravilhosa para poder compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós estamos gravando este vídeo nesta tarde aqui no templo da Igreja Batista aqui da Redenção em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não é? Logo atrás aqui está o templo da nossa igreja e uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde compartilhando a palavra do Senhor diretamente aqui do templo da Igreja Batista da Redenção aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar uma breve palavra do Senhor com você nesta tarde, muito especial, muito maravilhosa, não é? Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos conturbados, estamos vivendo tempo dos quais precisamos estar sempre nos alimentando da palavra do Senhor e ouvindo o que Deus ele quer fazer através das nossas vidas, também através dos nossos corações. Eu quero nesta tarde tão especial compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida, e que eu gostaria de compartilhar com você nesse instante, compartilhar com você neste momento. Para isso, meu irmão e minha irmã, eu quero ler com você a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 35, não é? É um texto assim tão conhecido de cada um de nós, que fala a respeito da tempestade que Jesus acalmou, que Jesus fez cessar nos dias em que ele esteve aqui sobre a face da terra, não é? Eu quero ler com você essa palavra no nome do Senhor Jesus. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo número 35. Nós temos esta passagem aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos ler a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos e irmãs, esse texto ele é muito conhecido de cada um de nós, que nos ensina sobre Jesus que apazigua, que acalma aquela grande tempestade, do qual sobreveio sobre os discípulos, também sobreveio ali sobre os apóstolos. Eu quero nessa tarde fazer uma breve reflexão com você a partir desta palavra. E eu até tomo um tema, quero destacar um tema para a nossa palavra nesta tarde: enfrentando as tempestades da vida. Eu quero ainda compartilhar com você o tema dessa reflexão: enfrentando as tempestades da vida. Primeiramente, quando nós olhamos aqui para esse texto sagrado, o que nós aprendemos? Aprendemos que mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, isso não quer dizer que nós não passamos por provas, que não passamos por lutas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou para os seus discípulos: passemos para a outra margem. Eu quero destacar com você nesta tarde, meu irmão e minha irmã, que os discípulos aqui, os apóstolos, eles estavam fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor.
A Bíblia nos diz que eles estavam obedecendo à voz do Mestre. Foi Jesus quem disse: passemos para a outra margem. E a palavra de Deus diz que eles entraram naquele barco, eles seguiam o seu caminho, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra que Jesus havia declarado nos seus corações. E eu sempre ensino, e ao mesmo tempo também a gente sempre aprende neste texto sagrado, que mesmo quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo quando a gente faz a vontade do Senhor, não deixamos de passar por prova, passar por lutas. Quantas pessoas que indagam, quantas pessoas que dizem: olha, pastor, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sempre frequentemente nos cultos, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não entendo por que eu tenho passado por tanta luta, por tanta prova, tantos problemas. Meu irmão e irmã, nesta tarde eu quero declarar esta palavra ao teu coração. Mesmo nós fazendo a vontade de Deus, corremos o risco de passar por lutas, por provas e por situações difíceis, assim como aconteceu na vida dos apóstolos, aqui neste momento. Ainda eu quero destacar para você um segundo ensinamento que podemos tirar aqui das Escrituras Sagradas, que está exatamente no versículo de número 38. No versículo de número 38, a Bíblia diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que nós pereçamos? Eu aprendo aqui também, meus irmãos, algo assim muito interessante, maravilhoso, né? Que há momentos nas nossas vidas que parece que Jesus, o Senhor, ele não se importa, né? E eu aprendo isso aqui nesta palavra. O texto diz que o mar estava revolto, aquela grande tempestade, e a Bíblia nos ensina que Jesus ele estava dormindo ali na polpa do barco. Ele estava descansando ali, dormindo. E aquilo fez com que os discípulos, os apóstolos, gritassem, com que eles falassem: mas será que o Senhor não se importa conosco? Diante da luta que nós estamos passando, diante dos problemas que nós estamos enfrentando, e o Senhor parece que não se importa com as nossas vidas. E eu tiro aqui algumas lições importantes para os nossos corações. Eu sei que tem muita gente que em momentos de luta, de dificuldade, como o tema dessa reflexão, enfrentando as tempestades da vida, que às vezes tem esta interpretação, que parece que Jesus se esqueceu dela. Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, parece que Deus ele se esqueceu de mim, parece que Deus ele não se importa mais com os meus problemas, parece que Deus ele não está mais agindo sobre a minha vida. Parece que o Senhor ele está dormindo. Com certeza deve ter coisas muito mais importantes do que as minhas para o Senhor resolver. Muitas pessoas dizem assim, meus irmãos. Muitas pessoas falam assim. Mas é interessante que a Bíblia, em momento nenhum, ela nos afirma esta questão. Esta simplesmente foi uma interpretação dos apóstolos e dos discípulos. Como muitas vezes é uma interpretação na vida de tantas pessoas que acha que Jesus as abandonou, que acha que Jesus já não está mais se preocupando com elas. Mas uma coisa eu quero destacar para você nessa tarde, que a palavra de Deus nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas, não é? Tem uma frase muito interessante, que é muito conhecida no nosso meio, que ela é bem interessante, que diz que por mais que as coisas elas se parecem ou parecem que fugiram do nosso controle, elas continuam sempre no controle de Deus. Isso é uma grande verdade, uma grande realidade. Às vezes achamos que as coisas fugiram do controle, mas a verdade nunca se fugirá, nunca se deixará de estar na presença de Deus, no controle exato e perpétuo do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, ainda uma terceira reflexão que eu gostaria de trazer nessa tarde, um terceiro ponto importante, né, é que em momentos difíceis, né, sempre se revela os inimigos, né? A palavra de Deus nos ensina no versículo 40, nos diz assim: eu disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em momentos de tempestades, em momentos de crise, em momentos de luta, em momentos de pavor, a palavra de Deus nos ensina que sempre se revela os nossos inimigos, né? E neste caso aqui, meus irmãos, que nós podemos aprender nesta palavra, o inimigo que se revelou na vida dos apóstolos ali naquele dia,
foi a incredulidade, a falta de fé, né? Quando nós olhamos para a palavra, o texto nos ensina que Jesus olha para eles e diz assim: olha, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé, não é? Queridos, quando estamos passando por provas, quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por dificuldades, não é? Nós precisamos continuar crendo no poder de Deus. Precisamos continuar crendo na misericórdia de Deus. Precisamos continuar crendo que Deus, Ele vai agir, que Ele vai fazer a sua obra, que Ele vai fazer a sua vontade para com as nossas vidas. É interessante que esse texto nos revela que Jesus olha para aqueles homens e diz assim: homens de pequena fé. Em outras versões, no caso dessa aqui, é porque sois tão tímidos, não é? E muitas vezes quando nós estamos passando por provas, passando por dificuldade, muitas vezes nós pecamos contra o Senhor. Nós vamos contra a palavra do Senhor. Nós muitas vezes deixamos de ser abençoados, irmãos, porque muitas vezes nós murmuramos, deixamos de agradecer as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas para murmurar, para deixar de crer nas promessas do Senhor. Nesta tarde, no nome de Jesus Cristo, né? Neste momento que estamos ministrando esta palavra, para muitas pessoas eu creio que o Senhor Jesus está olhando e dizendo: por que ainda sois tão tímidos? Porque são homens ou mulheres de pequena fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta tarde, você tem sido um homem de fé, você tem sido uma mulher de fé, você tem crido na provisão, no poder extraordinário do Senhor Jesus. Coloque a tua vida diante do Senhor, apresente a tua vida diante de Deus. Não deixe de crer na palavra do Senhor. Não deixe de crer na misericórdia do Senhor. Não importa os gigantes que têm se levantado, não importa como está o agitar do mar na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na situação que você tem passado, não importa como que as coisas estão. Eu creio que se nós agirmos com fé, agirmos pela palavra de Deus, Deus irá nos honrar no nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir esta palavra ainda, não é? Dizendo para você no versículo, lendo com você na verdade o versículo de número 41, que nos ensina assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero concluir esta palavra, esse texto sagrado, dizendo para você que em meio às tribulações, em meio às lutas que nós estamos passando, né? O nosso Deus, o Senhor Jesus, sempre revela algo novo do seu poder. É interessante, irmãos, porque nesse texto sagrado, nesse versículo, a Bíblia nos ensina que os apóstolos, o texto diz que os apóstolos, eles sentiram um grande temor. E eles começaram a dizer, ou seja, o texto diz que eles falavam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho interessante esse texto, meus irmãos, porque revela algo extraordinário como ensinamento para com as nossas vidas. Até aquele momento, os discípulos eles tinham visto Jesus operar milagres, Jesus ele demonstrando poder sobre os demônios, não é? Curas espirituais. É interessante que até esse momento os discípulos eles tinham visto isso. Mas ali naquele barco, em meio àquela tempestade, Jesus revelou que ele também tem poder sobre a natureza. Eles desconheciam essa face de Jesus, como muitas pessoas também desconhecem o poder do Mestre, o poder do Senhor. Eu quero declarar para você nessa tarde que muitas vezes nas lutas e provações que nós estamos passando, nos momentos difíceis que nós estamos passando, Deus ele sempre nos surpreende, meus irmãos, agindo, revelando o seu poder extraordinário para com as nossas vidas. Quantas pessoas que nos testemunham, não é? Quantas pessoas que dão seus testemunhos, tantas pessoas que dizem a maneira extraordinária, miraculosa que Deus ele tem agido sobre as suas vidas. Nós aprendemos na palavra do Senhor, lá no livro de Jó, no capítulo 42, onde nós vemos ali a palavra nos dizendo, Jó de uma maneira especial, ele diz que antes ele somente ouvia o Senhor, conhecia o Senhor, melhor dizendo, de ouvir falar. E Jó diz assim: mas hoje os meus olhos, eles te veem. Queridos, diante das nossas lutas, diante das nossas provas,
diante das nossas dificuldades que nós passamos. Eu creio que Deus pode revelar algo extraordinário para com as nossas vidas. Eu entendo também e aprendo lá no deserto com Moisés, não é? Que Moisés, mas o povo de Israel, eles passaram a conhecer Deus, passaram a conhecer Javé, o Deus Todo-Poderoso, a partir do momento que eles começaram a caminhar com Deus, a dar um passo de fé com Deus, a crer no poder de Deus, como foi ali no mar, como foi com a questão do maná, como a questão do sair água da rocha. Meus amados irmãos, só podemos conhecer o Senhor quando nós passamos a caminhar com Ele. E nesta tarde, eu quero convidar você que está vendo este vídeo, a caminhar, continuar caminhando com Cristo, a caminhar com Cristo, porque Ele pode operar sinais e maravilhas na tua vida. Às vezes, queridos, estamos a um passo do nosso milagre. Às vezes estamos a um passo de Deus agir sobre as nossas vidas. Então, nesta tarde, eu quero, após ler a palavra de Deus com você, após ler a Bíblia e aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor, eu quero orar com você nesta tarde e dizer para você que as nossas tempestades, as nossas tribulações, as nossas provas que temos passado, Deus pode fazer cessar. O Senhor Jesus pode fazer cessar no nome de Jesus. Neste exato momento, eu quero orar, eu quero clamar a Deus junto com você, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus glorioso, Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Eu quero orar junto com este homem, orar junto com esta mulher, estar orando junto com essa família, pedindo da tua graça, da tua misericórdia para com as nossas vidas, ó Deus. Reconhecendo e sabendo que somente o Senhor pode agir para com as nossas vidas, somente o Senhor pode abençoar as nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, sabemos que estamos vivendo tempos tão difíceis. Quantas tempestades, quantas tribulações, quantas provações que têm sobrevindo à tua igreja, Pai, às famílias, de uma forma geral, Deus, o mundo tem vivido isso, mas nessa tarde, Deus, através desta oração, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, toca sobre esta família, renovando a sua fé, renovando, Senhor Deus amado, a sua alegria, fazendo com que ele continue crendo no poder maravilhoso do nosso Deus. É que nós oramos, abençoando, Pai, através da tua graça, cada um neste momento, meu Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma alegria muito grande, meus irmãos e irmãs, estarmos aqui nesta tarde para poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Adalto, pastor da Igreja Batista da Redenção, né? E uma alegria muito grande poder estar junto com todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.